que é a dor da rejeição. Preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele faz uma oração. Ele eleva aos céus os seus olhos e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que traduzido quer dizer: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Em um determinado momento ele fala isso, perguntando a Deus por que ele estava sendo rejeitado. Então ele conhece da rejeição. E neste vídeo eu quero trazer para você uma reflexão poderosa sobre esse tema. Fica aí até o final e com certeza você vai ser tremendamente abençoado. Pois bem, querido, eu sou Odimário Teixeira, eu quero te desejar um shalom, que quer dizer paz e prosperidade. E esse tema no qual nós falamos agora na introdução está enraizado nas pessoas, porque a rejeição é algo que todos nós enfrentamos. É algo que machuca, que deixa marcas profundas. Talvez você tenha sido rejeitado no trabalho, em algum relacionamento, por amigos, família, ou até mesmo por você. Você mesmo talvez tenha se rejeitado. Porque a rejeição, ela faz exatamente a gente duvidar de quem nós somos. Mas hoje eu quero te mostrar que até a rejeição pode ser um instrumento de Deus para nos conduzir para um propósito que Ele mesmo preparou para a nossa vida. Então respira fundo e fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode curar algo dentro de você. A rejeição é uma ferida que ela não sangra por fora. A gente não vê a rejeição sangrando, mas ela sangra lá dentro. E muitas das vezes fica escondida e a pessoa que sofre de rejeição muitas das vezes não permite que ela apareça. Ela acontece justamente quando alguém ou algo diz para você: olha, você não é suficiente, você não serve, você não é bem-vindo. E o problema é que muitas vezes as pessoas acabam acreditando nessas palavras. Aí é que gera a ferida. Pense no exemplo simples. Um funcionário que trabalha duro, apresenta ideias brilhantes, mas muitas das vezes é totalmente ignorado pelo chefe. Os colegas costumam rir dessa pessoa e quase todos os dias ela volta para casa se achando invisível. Você já passou por algo assim? Ou convive ou conhece alguém que já viveu desse jeito? A sensação de ser descartado, como se não servisse para nada, como se não tivesse nenhum valor? Agora pensa em Jesus, voltando para Ele, o Filho de Deus, que no céu tinha toda uma glória e vem aqui para a terra com uma missão: resgatar todas as pessoas. Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi traído pelos amigos, foi abandonado quando mais precisava. Ele sabe exatamente o que quer dizer ser uma pessoa rejeitada. É por isso que ele entende a dor de quem já foi rejeitado. Porque a rejeição dói, sim. Ela dói e dói muito. Mas reconhecer a dor é o primeiro passo para a cura. Se você não reconhece a dor, se você não reconhece que está sofrendo de rejeição, vai ficar difícil. Então admitir que doeu, admitir que aquelas palavras foram ruins, é abrir espaço para Deus começar a nos restaurar. E agora que nós entendemos um pouco a respeito disso, a respeito dessa causa, nós precisamos aprender a responder à rejeição. Então o primeiro passo é você lembrar de quem você é. A rejeição dos outros não muda a sua aceitação sobre você e nem a aceitação de Deus para com você. Ele te aceita do jeito que você é, com seus defeitos, com suas virtudes. Isso precisa estar intrínseco, precisa estar na tua cabeça. Você tem que entender que você é filho, você tem que entender que você é filha e que não é a opinião dos outros ao seu respeito que vai definir exatamente quem você é. Você é filho. E não é um filho qualquer, é um filho amado. Amado por alguém que jamais te rejeita. E a Bíblia fala a respeito disso, que ainda que uma mãe que amamente o seu filho o rejeite, todavia o Senhor jamais o rejeitará. Então, primeira coisa, Deus é suficiente, querido, para você. Precisa ser suficiente para você. Se Ele não é suficiente para você,
Aí, quando alguém te rejeitar, isso vai te afetar muito. Mas se Deus é suficiente, você consegue com certeza vencer todas as discriminações, todas as vezes que alguém te disser não, todas as vezes que alguém te rejeitar. Então você precisa estar aonde Deus te vocacionou para estar. Quem vai colocar confiança no seu coração é o próprio Deus. E tem um texto interessante na Bíblia que quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, e uma luz, um candeeiro, ele não pode estar embaixo, ele tem que estar em cima para clarear tudo. Então logo logo você vai estar clareando e as pessoas vão ver essa luz, a luz que está em você. Nós precisamos aprender com a rejeição. Às vezes o não é apenas uma forma que Deus está usando para te proteger. Vou dar um exemplo. Uma mulher é candidata a um emprego dos sonhos, um emprego que ela projetou, que ela acredita que vai realizar todos os seus desejos de consumo, ela vai comprar, ela vai viajar, ela vai conseguir estudar, ela vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus principais sonhos. Ela ora, ela acredita, ela se prepara, mas recebe um e-mail dizendo: infelizmente você não foi selecionada. O que acontece no início? Na maioria das vezes, lágrimas. Logo depois vem a reflexão. Meses depois surge outra oportunidade. Muito melhor, muito mais afiada com o propósito dela. Quer dizer, a rejeição de ontem era uma proteção de Deus para hoje. Porque se ela tivesse passado naquele processo seletivo no passado, com certeza ela não iria participar de outros processos seletivos cá na frente. Então tem uma música que é muito interessante. Quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então a gente precisa justamente isso. Todas as vezes que uma porta se fecha, a gente precisa agradecer a Deus pelo livramento. O coração do homem é enganoso. É muito enganoso. Muitas das vezes a gente acha que a gente conhece as pessoas e a gente não conhece. Lá na frente, a gente vê que Deus nos deu livramento. E muitas das vezes a rejeição, que nós achamos que estamos sendo rejeitados, é somente um livramento de Deus. E agradeça todas as vezes que você achar que foi rejeitado, ok? Porque pode ser um livramento de Deus. Uma outra coisa interessante. Redirecione sua energia, querido. Redirecione, coloque sua energia no lugar correto, no lugar certo. E quando eu falo de energia, eu não estou falando de esoterismo não, estou falando de força mesmo. No momento que você foca, que você pensa, que você se preocupa, você está gastando somente energia. Não gaste seu tempo tentando provar para as pessoas que você tem valor, principalmente para as pessoas que um dia te rejeitaram. Use essa força para servir, para crescer, para amar, para ser alguém melhor. Porque tem muita gente que vive mendigando aprovação. Quando a rejeição chega, ela pode ser um convite de Deus, certo? Para você parar de buscar aplausos dos outros e buscar justamente a presença dele. A presença de Deus é que cura, a presença de Deus é que completa, a presença de Deus é que traz um significado para a nossa vida e não a aceitação dos outros. É por isso que tem muita gente hoje em dia que é frustrado. Passou o tempo inteiro buscando aprovação, o tempo inteiro buscando reconhecimento, que muitas das vezes não veio por diversos motivos e hoje vive na frustração. Então se aceite o seu destino. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa, se caso você não conseguiu vitórias na sua vida, e você achar e aceitar que você é uma pessoa fracassada. Não é isso. Quando eu falo aceitar o seu destino, é aceitar o propósito de Deus para a tua vida. Se você busca o propósito de Deus para a sua vida, com certeza esse propósito é muito melhor do que a aceitação de pessoas que muitas das vezes você nem sabe o motivo dessas pessoas estarem te rejeitando. Muitas das vezes as pessoas estão te rejeitando porque elas já foram rejeitadas também. Elas simplesmente estão replicando uma ação que já aconteceu com elas. Muitas das vezes as pessoas te rejeitam por insegurança. Quando você está achando que você não tem talento nenhum, que você não serve para nada e por isso que as pessoas estão te rejeitando, muitas das vezes as pessoas estão vendo o contrário. Elas acham que você tem muito talento, que você tem muito valor, porque às vezes elas têm medo de você ocupar o lugar delas. Isso acontece muito, querido.
mas busque ter uma postura de vencedor. Leia os Provérbios de Salomão, quando a Bíblia fala que muitas das vezes nós precisamos nos calar diante das situações, principalmente as situações de opressão no qual nós vivemos. Porque a rejeição não é e nunca será o fim da história de ninguém, principalmente da tua. Ela pode ser apenas o começo de uma nova jornada. Sabe aquela porta que se fechou? Talvez Deus esteja te empurrando para uma direção totalmente diferente. Uma direção aonde você vai ser muito mais útil, muito mais feliz, muito mais verdadeiro. Você faz seus planos, você sonha, mas a Bíblia fala que os homens fazem planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É bom, é perfeito e é agradável. Muitas das vezes a gente não crê nisso. A gente acha que o nosso propósito que é bom, que é perfeito, que é agradável. Acha que o que Deus tem preparado para a gente não é suficiente, não é bom. Aí a gente está dizendo para Deus o quê? Que Ele não sabe nada sobre nossas vidas. Pelo contrário, Ele sabe onde você se encaixa. Ele sabe onde você vai ser melhor. E Ele sabe o quanto que Ele pode te capacitar para fazer o melhor para você. Você pode vir a ajudar aquelas pessoas que talvez um dia te rejeitou. E se você não tiver essa oportunidade de ajudar as pessoas que um dia te rejeitaram, com certeza Deus vai colocar pessoas na sua vida que passaram ou estão passando por problemas semelhantes ao seu. E você vai ajudar essas pessoas a vencer a dor da rejeição. Por tudo dai graça, está escrito. Nós precisamos aprender justamente a isso, a dar graça por tudo. Porque Deus usa justamente nossas feridas como um caminho para ajudar a outras pessoas. Se você não tem experiências na vida, se você nunca sofreu com nada, pode ter certeza, você é uma ferramenta que não serve muito para ajudar os outros. É aquela história, né? Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Ninguém pode sair por aí pregando e falando com autoridade sobre experiências que nunca teve. E se Jesus veio à Terra e sofreu tanto na Terra, sofreu tanto fisicamente como na alma, com rejeição e com várias outras coisas, Ele passou a ter totalmente toda a autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Então quero te perguntar, querido, qual foi a rejeição que te marcou? Talvez você não entenda agora, mas Deus entende e Ele está trabalhando. Escreve isso aí no teu coração, querido. A rejeição não define o seu valor, ela revela o seu destino. E hoje nós entendemos que a rejeição ela dói sim, mas ela transforma. Que a rejeição pode nos ensinar, pode nos redirecionar, pode nos ressignificar, colocar novos valores dentro de nós. E principalmente a rejeição pode nos aproximar de Deus. Então eu quero te fazer um desafio. Pega uma folha de papel aí, querido. Escreve 2 frases. Na primeira, você vai escrever o seguinte: eu fui rejeitado em isso. Você sabe o que é. Só você sabe. E na segunda, você vai escrever o seguinte: mas Deus está me usando para justamente curar as pessoas que passaram por isso. Olhe para isso que você está escrevendo e ore. Deus vai te mostrar o que Ele está construindo a partir da tua dor. Faça esse exercício. E se esse vídeo falou com você, compartilha, querido. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seus comentários aí. Se você quiser, escreve sua história aí nos comentários. Eu quero finalizar esse vídeo orando por você. Fazendo uma oração que vai te abençoar. Mas antes de fazer essa oração, eu quero te deixar um recado muito breve. No final do vídeo, aqui no link de descrição, tem um e-book que eu escrevi. O título do e-book é Quando os Anjos Choram. E nesse e-book eu descrevo uma jornada de sofrimento, de luta, mas também de superação. Que fala a respeito justamente do ministério, principalmente o ministério pastoral. Você pode adquirir esse e-book. Ele é baratinho, é menos do que o preço de um sanduíche. Você clica nele aí e você vai ser direcionado para a página de vendas, tá bom? Ajude o meu ministério, que com certeza Deus vai te abençoar. Feche seus olhos onde quer que você esteja, porque Deus vai entrar com providência na área que você precisa. Amém?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero orar pela vida desta pessoa que está assistindo, ó Senhor Deus, este vídeo, que está aqui comigo. Muita gente, Senhor Deus, se identificou com aquilo que nós aqui ministramos, com aquilo que nós aqui falamos. Muita gente, Senhor, tem passado pela dor da rejeição. E muitas pessoas têm estado paralisadas, porque, ó Senhor Deus, vivem remoendo o passado por conta de uma ferida que está lá na alma, por um não que ouviu, por uma renúncia, por ter sido mandado embora no trabalho, por ter sido rejeitado por alguém que essa pessoa amava, que essa pessoa gostava, que essa pessoa fazia planos, ou talvez tenha sido enganado por alguém, ter sido traído por outra pessoa, por um cônjuge, por um amigo, por um colega de trabalho. Tudo isso, Senhor, levanta as barreiras da rejeição. Mas da mesma forma, ó Deus, que o Senhor fez as muralhas de Jericó caírem, faz agora essas muralhas que foram levantadas no coração dessas pessoas através da rejeição, fazem elas caírem, Senhor. Levanta essas pessoas na força do Teu poder e as abençoa poderosamente. Na autoridade que há no nome de Jesus, ó Senhor, e que elas venham contar o testemunho daquilo que o Senhor tenha feito na vida delas através da restauração, que só pode acontecer através do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Um único e novo caminho até o trono da graça, até a presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve aí. Eu tenho uma meta de chegar a 70 mil inscritos. Com certeza Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar e Ele vai fazer com que você cresça, tá bom? Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que Ele vai. Beijão no teu coração.